Oi, gente, bom dia. Mais uma aulinha aí. Hoje nós vamos falar aí sobre reações de neutralização, tá? Primeiro de tudo, o que é uma reação de neutralização? Nós vimos nas aulas anteriores aí os ácidos e as bases, tá? Então a reação de neutralização nada mais é do que uma reação entre um ácido e uma base, tá? Entre o H+ de um ácido e o OH- de uma base, ou seja, a reação do ácido com a base, tá? A neutralização de um ácido com uma base. Toda reação de neutralização vai produzir para a gente um sal mais água, tá? Quantas águas? Não importa quantas águas. Para saber a quantidade de água, eu preciso saber quais são esses ácidos e quantos H+ e quantos OH- nós temos aí. Tá? Então, a reação de neutralização nada mais é do que uma reação entre ácido e base, que é o que acontece no nosso estômago, tá? Quando nós temos aí uma acidez muito grande no estômago, nós estamos com uma azia muito grande, geralmente é que hoje em dia a gente acaba usando, né, esses antiácidos, tá? Estomazil, Eno, tá? Então, o que a gente usava, né, até pouco tempo atrás, muita gente ainda usa, tá? Que é o leite de magnésia. O que é o leite de magnésia? É uma base de magnésio, tá? Que é uma base fraca, tá? É uma base fraca, então a gente pode tomar essa daí que não tem problema, que vai regular a acidez estomacal, tá? Então, nós temos aí dois tipos de neutralização. Uma neutralização total e a neutralização parcial. A neutralização parcial a gente consegue classificar também ela em outras duas, tá? Começando então aqui com a neutralização total. O que é a neutralização total? Ó, todo o H+ neutraliza com todo o OH, tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 20, 30 hidrogênios de H+, eu vou ter que ter exatamente a mesma quantidade de OH nas bases. Por exemplo, ó, HCl mais NaOH. Então eu tenho ó, um H com um OH. Então o OH junta com o OH e produz a basezinha, a água lá naquele finalzinho. E o que sobrou? Na com Cl junta e forma o sal. Tudo bem? Aqui, ó, essa reação aqui já está balanceada. Eu vou fazer com vocês uma outra, fazer com vocês uma outra reação aí para vocês entenderem melhor. Mas vamos lá, ó. Aqui eu tenho 2 OHs e eu preciso de 2H. Então junto os dois e forma água lá no finalzinho, tá? O que sobrou para mim, ó, um desse com 2 NO3, então eu junto todo mundo e coloco, ó, 2 NO3 com um cálcio e forma o meu sal, tá? Isso é uma neutralização total, tá? Como que funciona a neutralização? Como que a gente vai montar, tá? Vou colocar uma aqui, ó. Vou fazer uma neutralização aqui, então eu vou colocar H2SO4 mais uma base aí com do alumínio. AlOH3, tá? Então o que eu vou ter que fazer para produzir isso daqui para mim? Vai produzir um sal e uma água, mas qual sal e quantas águas, tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho 2H aqui e tenho 3OH desse lado. Então, ó, quantidade de H diferente. Então eu vou pegar esse 2 daqui, ó. Esse 2 daqui vou colocar aqui na frente, então vem o 2 parar aqui. Este 3 aqui, eu vou colocar lá na frente do ácido. Então eu coloco o 3 aqui, tá? Agora com isso eu já consigo fazer o balanceamento. Quantos hidrogênios eu tenho agora? Ó, 3 vezes 2, 6H+. Quantos OHs eu tenho lá? Ó, 2 vezes 3, 6OH-. Tá? Então 6H com 6OH, já posso colocar aqui, ó, 6 águas. Tá? Ó, juntei os dois aqui e já deu aqui as minhas 6 águas. Tá? Agora, o que sobrou, tá? Então, ó, sobrou para mim, ó, 2 alumínios e 3 SO4. Então, ó, mais sempre é uma ligação iônica, né? Então, ó, 2 alumínio, 2 alumínio mais 3 SO4. Ah, mas como que eu junto isso daqui? Então vai ficar
Al2SO4, entre parênteses, 3. Então, a formaçãozinha do meu sal aqui, tá? Então, aqui eu fiz de um jeito mais, detalhado para chegar. Ah, mas é mais fácil fazer de outro jeito. Sim, é mais fácil, ó. HNO3 mais uma base com cálcio, tá? Com cálcio não, com alumínio mesmo. AlOH3. Vamos fazer direto? Ó, aqui eu tenho 1H, aqui eu tenho 3OH. Então eu pego esse 3 e coloco aqui. Aqui é 1, coloco 1 aqui, não precisaria colocar. Então, ó, 3H com 3OH, então forma 3 águas. Três águas, tá? Então formou aqui 3 águas. E tudo que sobrou, ó, um desse com 3 desse, mais AlNO3, 3. Tá aí formado o meu sal e a minha quantidade de água, tá? Então isso daí pra gente é a neutralização total, tá? Agora, neutralização parcial, tá? Então a neutralização parcial ela pode ser de dois jeitos. Pode ser parcial ácido, ou seja, vai sobrar H+, tá? E parcial básica vai sobrar OH-. O que a gente fazia, o que nós fizemos aqui, ó, foi balancear a quantidade de H com a quantidade de OH, tá? A neutralização parcial a gente não vai balancear nada, tá? Vai deixar do jeito que tá. Olha aqui, ó. H2SO4, ó, 2H e 1OH. Eu vou pegar a quantidade de água, vai ser o número do menor, tá? Eu tenho 1OH, então eu vou usar só 1H aqui, vai formar uma água. Sobrou o que para mim aqui, ó? Eu tirei um hidrogênio daqui, sobrou HSO4 mais o Na. Aí eu junto tudo e coloco lá. A mesma coisa no OH, tá? Neutralização básica. Então, ó, o H tá em menor quantidade, então eu vou usar um OH só, tá? Vamos lá, vamos fazer essa neutralização aqui para vocês entenderem como que ficou. Então isso daqui, total. Agora, a parcial, ó, vou colocar lá, ó, H3PO4 mais... Vamos colocar uma base de 2, ó, CaOH2. Tá? Agora ela é parcial. O que eu fazia aqui de igualar, aqui eu não vou fazer. Eu vou deixar do jeito que tá. Quantos Hs eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho 3H no total, ó. H+, H+, H+. Quantos OHs eu tenho aqui, ó? Eu tenho somente 2 OH-. Tá? Então o que, que vai acontecer? Eu vou pegar os dois daqui e vou juntar. Ó, aqui formou uma e aqui formou outra. Sobrou um H. Então é isso que vai acontecer agora aqui. Então vai formar quantas águas? Ó, 2 águas serão formadas. Sobrou o que para mim? Ó? Sobrou, além do PO4, sobrou um H. E aqui também sobrou um Ca. Então vai ficar, ó, CaHPO4, tá? Então, ó, CaHPO4, isso daqui é um sal ácido. Como que eu sei que é um sal ácido? Ó, sobrou o hidrogênio ali no sal. Então isso daqui é uma neutralização parcial ácida, porque sobrou o hidrogênio. Agora, uma neutralização parcial básica. Agora vai sobrar o quê? O OH, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, HCl mais, pode ser esse cara aqui mesmo, CaOH2, tá? E agora, como que funciona isso daqui? O que, que eu vou fazer aqui? Então aqui, ó, eu tenho um H+, aqui eu tenho 2 OH-, tá? Então vai fazer o quê? Eu vou fazer a formação somente dessa água. Então formou aqui para mim, ó, uma única água e sobrou, além do Ca aqui, sobrou um OH, tá? Então ficou como?
CaOH, Cl. Olha aqui o meu sal. Sal o quê? Sobrou um OH? Sal básico. Tá? Entenderam aí? Neutralização. Então todas essas daqui são neutralizações. Opa. Parcial. Tá? Então aqui eu tenho uma neutralização total lá em cima e aqui uma neutralização parcial. Estão entendendo, gente? Conseguindo acompanhar aí? Então aqui são as neutralizações, tá? Vamos lá, continuando. Quando a gente fala de neutralização, quando a gente fala de formação, né, de substância, o que nós estamos vendo aqui então? Eu estou analisando a formação de um sal. Tá? Então aqui, fórmula e nomenclatura de sal. Como que a gente faz isso? Ó? A fórmula de um sal nada mais é do que uma ligação iônica. Tá? Então sempre vai ser um cátion mais um ânion. Tá? Sempre vai ter um cátion positivo e um ânion negativo. Tá? Então o que eu tenho aqui? Eu vou juntar esses dois caras aqui. Ó. É igualzinho a base, igual que nós fizemos lá na base. A quantidade de carga positiva desce aqui no ânion, a quantidade de carga negativa desce aqui no cátion, tá? É sempre do mesmo jeito. Eu vou pegar, o que eu vou pegar? Eu vou fazer, ó, vou pegar o positivo, somar com o negativo. Deu igual a zero? Copia do jeito que tá, sem carga nenhuma. Deu diferente de zero? Então eu vou pegar o x daqui, essa carguinha daqui, põe aqui, essa carguinha daqui, põe aqui e faz essa formação aqui, tá? Se for igual a zero, copia sem carga nenhuma. Se for diferente de zero, aí sim a gente vai ter que fazer esse transferência dos valores aí, tá? Então aqui, fórmula é desse jeito. Primeiro o cátion, depois o ânion. Nomenclatura. Primeiro o ânion, ó, nome do ânion, depois o nome do cátion. Sempre, sem exceção, tá? Nomenclatura, nome do ânion, o nome desse cara e depois o nome desse cara, tá? Exemplo, NaCl, ó, esse cara positivo, esse cara negativo, esse é o cátion, esse é o ânion. Como que fica o nome? Cloreto de sódio. Ó, cálcio e nitrato. Esse cara aqui é positivo, esse cara aqui negativo. Então, nitrato de cálcio. Sulfato, ó, agora é um sal, o que, ó? Ácido, ó. Salzinho ácido aqui. Sulfato ácido de sódio. Tá? No outro lá que nós fizemos, ó. Cloreto básico, olha o OH aqui, básico de cálcio, tá? Isso daqui é nomenclatura de sal e fórmula de sal, tá? Então, a fórmula sempre é o cátion primeiro, depois o ânion. O nome sempre o ânion, depois o cátion. Certo, gente? Entenderam isso daí? Tudo tranquilo por enquanto? Acredito que sim. Então vamos lá para outra parte que também é muito importante, tá? Na formação de um sal, tá? Como que a gente faz essa formação de sal? O sal, o elemento sal formado lá na reação de neutralização parcial ou neutralização total, ele tem partes que é derivada do ácido e partes que são derivadas da base, tá? Então, ó, o cátion, o elemento que vem primeiro no sal, ele é derivado da base, ó. O cátion vem derivado da base. O ânion vem derivada do ácido, tá? Então, como que eu vou dar o nome para esses caras aí? Eu preciso saber o nome do ácido e o nome da base, tá? Então, por exemplo, ó, eu tô fazendo essa reação aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, HCl mais NaOH, tá?
Vou fazer uma neutralização total. Então, ó, H com OH dá uma água mais o que sobrou, NaCl. Esse cara aqui é meu sal. Então, ó, esse cara aqui, o Na, veio da base. Olha lá, ó, NaOH. Esse cara aqui veio do ácido. Tá? Então eu tenho a fórmula, ó, NaCl. A fórmula ficou de boa. E o nome desse cara aqui? Como que eu vou fazer? Eu preciso desse nome primeiro e depois esse nome. Tá? Então, ó, olhando lá no esqueminha, eu tenho, ó, Cl. Veio da onde, ó? Um hidrácido. O nome desse hidrácido, ácido clorídrico. Então, ó, hídrico transforma no ânion eto. Então é clorídrico, então virou cloreto. Cloreto de, e o nome do metal da base, né? Cloreto de sódio. Tá? Um outro exemplo, H2SO4 mais, vou colocar aqui simples para a gente não precisar ficar fazendo balanceamento muito grande, mais CaOH2. Então, ó, 2H com 2OH formou duas águas, mais o sal que gerou aqui para mim, ó, CaSO4. Olha aqui, ó, o sal. Esse cara aqui, ó, veio da base. Esse cara aqui veio do ácido. Tá? Como que é o nome desse cara aqui? Ó, SO4. Primeiro é o nome desse cara. SO4 veio de onde? Desse ácido. Como que é o nome desse ácido? Ácido sulfúrico. Opa, ico. Ó, ico transforma em ato. Então o nome desse cara é sulfato. Sulfúrico, sulfato. Sulfato de cálcio. Tá? O nome desse cara aqui, ó. O nome desse cara aqui. Tá? Agora, vamos fazer um outro lá, ó. H2SO3, ácido sulfuroso, tá? Vou colocar o mesmo caso ali, ó. CaOH2, não importa como que vai ficar isso daí. Então, ó, 2H com 2OH formou duas águas, mais o que sobrou, né? CaSO3. Aqui o sal. Esse sal aqui, ó, o cálcio veio da base. Esse SO3 aqui veio do ácido, tá? Então, ó, SO3 veio do ácido. Que ácido que é isso daqui? Ácido sulfuroso, olha lá. Oso virou ito. Então, o nome daquele cara lá é sulfuroso, virou sulfito de cálcio. Tá? Sulfito de cálcio. Então, tá aqui o esqueminha. Tá? Como que eu vou lembrar disso daí? Tá? Existem diversas maneiras de gravar esta sequência. A sequência aí que é mais, a frasezinha que é mais legal, né? Que a gente pode falar aqui para vocês, tá? É a frasezinha, ó. Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Olha lá, ó. Ito, oso, ó. Ito, oso. Ato, ico. Ato, ico. Eto, hídrico. Eto, hídrico. Então, ó, mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico, tá? Então isso daqui é a forma da gente fazer a nomenclatura desses sais, dessas substâncias salgadas, tá? Então, a próxima aula daí a gente vai falar mais sobre o sal, tá? Mas basicamente o sal, ele tá feito, ele está montado aqui pra gente, tá? Então, gente, espero ter ajudado vocês. Acredito que isso é bem tranquilo. Qualquer dúvida, na aula teórica, na aula online, eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Gente, um abração, até a próxima.